uma aula ela é direcionada para uma pessoa com deficiência, né, seja a deficiência que for, tanto intelectual, auditiva, visual ou de uma deficiência física, você sempre tem que pensar que está trabalhando com pessoas, né? E na individualidade dentro daquele coletivo, né? O que aquela pessoa precisa para que a aprendizagem dela seja mais efetiva, certo? No caso de pessoas com deficiência intelectual, a elaboração de um material de apoio, uma comunicação mais assertiva, mais objetiva, né? A importância de revisar os conceitos, né? Aquilo que foi explicado, de usar exemplos concretos, isso facilita muito no aprendizado dessa pessoa com deficiência intelectual. Pensando aí numa pessoa com baixa visão, por exemplo, uma pessoa cega, utilizar aqueles materiais que ela já está acostumada e que para ela facilita, né? E adaptar, por exemplo, fazer a impressão de uma fonte ampliada para essa pessoa que tem baixa visão, se preocupar com a questão da luz, né? Se preocupar com a questão das imagens que você coloca e utiliza, por exemplo, numa projeção com o Data Show. Em relação à deficiência física, se preocupar se essa pessoa precisa de algum material, de alguma mesa especial para que ela execute a sua atividade. É mais um material de apoio em relação à mobília, né? Que às vezes precisa disso. E no caso da pessoa com deficiência auditiva, o intérprete ele é essencial, é indispensável, é lei, né, que se tenha o intérprete em sala de aula. E a questão do intérprete não pode ser o próprio professor, por mais que o professor tenha Libras, mas precisa do intérprete para tradução. Não, assim, dificuldade eu não vejo como dificuldade, mas tem as suas particularidades, né, porque cada público-alvo é um público diferenciado. Mas às vezes, né, eu trabalho com inclusão aí de pessoas com deficiência no mercado de trabalho e com todas as deficiências, e é a formação. E é a formação que eu penso também para a minha turma de jovem aprendiz que não tem nenhuma pessoa com deficiência na turma, por exemplo. Quando você olha a pessoa, né, e você não olha a limitação que a deficiência traz, aí que faz toda a diferença. E da mesma forma que a gente planeja uma aula para uma turma que não tem pessoas com deficiência, a gente tem que se atentar aos detalhes, né, uma preparação efetiva para que aquela temática seja trabalhada. Vamos lá. Eu tenho um irmão, nós somos 12 anos de diferença de idade. Tinha 15, ele tinha 3 anos e eu ajudava no cuidado com ele. Até a minha mãe chegar do trabalho à noite, eu quem ficava com ele. Algumas vezes eu saía da escola, eu estava no primeiro ano do ensino médio, e eu ficava na creche que ele estudava e fazia trabalho voluntário lá. Então eu organizava a festa de aniversário, eu ajudava as professoras com alguma brincadeira diferente com as crianças. E um dia eu vi uma garotinha, que era da idade do meu irmão, né, na época era da sala dele, que ela estava afastada e ela era, aos meus olhos, diferente. E eu não entendia, naquele momento, por que ela não fazia as mesmas coisas que todas as crianças. Eu me incomodei, porque se todas as crianças estavam em roda, por que ela também não estava? Claro, na época eu tinha 15 anos, eu não entendia que ela tinha uma deficiência, porque até então ela tem uma deficiência intelectual e uma paralisia cerebral leve. Então, se você olha, a locomoção é praticamente normal, ela não demonstra uma dificuldade para andar. Então você olha e você fala, poxa, o que essa pessoa tem, né? Mais tarde eu fui entender que ela tinha uma deficiência e aí eu comecei a me interessar. Eu comecei a trabalhar com 16 anos, eu fui jovem aprendiz, fiz meu curso aqui no Senac. Comecei a entender, nossa, que legal ter aula, né, desse jeito. Comecei a pensar até então o que eu ia fazer aí na faculdade. Como o meu interesse para trabalhar com esse público com deficiência foi crescendo, eu vi na pedagogia uma oportunidade. Então eu falei, bom, eu posso fazer pedagogia, dentro da pedagogia trabalhar nessa área. Só que na faculdade de pedagogia, só na graduação, a gente não consegue ter uma formação ampla aí para a área, para atuação com educação inclusiva, no atendimento de pessoas com deficiência. Mesmo assim, eu insisti. Trabalhei numa instituição que atendiam pessoas com deficiência, então também isso me proporcionou uma boa experiência. E no meu último ano de faculdade, eu comecei a trabalhar com educação profissional direcionada para pessoas com deficiência. Isso em 2010. E aí, quando eu trabalhei a primeira vez com formação profissional de pessoas com deficiência, eu falei, opa, é isso que eu quero. E aí, como eu disse para vocês, que a questão só da graduação não dá
há uma experiência tão ampla. Eu fiz a especialização em educação inclusiva e deficiência intelectual, que aí depois que a gente começa a entender melhor, eu entendi que eu tinha interesse em atuar na área especificamente da pessoa com deficiência intelectual, e a especialização me proporcionou uma experiência muito boa. Foram 2 anos, só que não teria a mesma formação se não fosse a especialização junto com a minha atuação profissional. E nem só com a atuação profissional eu teria a mesma experiência, e nem só com a formação acadêmica. A prática, a atualização diária é uma das coisas mais importantes que a gente precisa para essa área, né? Enquanto educador, né, o professor precisa estar em busca aí constante. Então, uma última coisa. Como a gente se interessou por esse assunto exatamente por falta de informação, então as pessoas não terem muita informação, um recado que você pode dar para as pessoas para informá-las sobre as pessoas com deficiência? Aquilo que eu comentei antes, né? Quando a gente pensa no público com deficiência, a gente tem sempre que pensar que são pessoas. Primeiro de tudo, são pessoas como todas as outras, né, que têm os seus direitos e os seus deveres. Eu acho que assim, pensar dessa forma já é um avanço muito grande. E também lembrar da nossa história enquanto país, da nossa história enquanto o Brasil, né, começa com a questão dos direitos humanos e do acesso às políticas públicas. Por que será que esse público-alvo ele foi marginalizado? Né? Por que será que as pessoas com deficiência sempre foram aí na história olhadas como a margem? Sempre foram colocadas de lado, né? Isso é verdade, a história mostra isso. E o que eu deixo como recado, eu acho que é muito importante, é que a gente pense nesse público como pessoa, primeiro de tudo, né? E que a gente tenha uma mentalidade inclusiva. Quando a gente pensa em inclusão ou educação inclusiva, não é só a pessoa com deficiência. É o idoso, é a criança, é a pessoa que não estudou na idade correta e hoje é adulta ou já está mais velha e está buscando estudar novamente. Quais dificuldades essa pessoa vai encontrar? Por que ela não conseguiu estudar na idade regular? Tudo é a mentalidade inclusiva. Então, quando a gente tem um pensamento de que coisas elas devem estar de acesso para todo, a barreira arquitetônica ela automaticamente vai modificando e as leis vão sendo concretizadas. Eu sou apaixonada por essa temática, né? E o que eu deixo a gente precisa se especializar, a gente precisa ler sobre o assunto e, primeiro de tudo, a gente precisa ouvir das pessoas com deficiência o que elas sentem, o que elas passam e principalmente o que elas precisam, que são elas que direcionam. A gente que não tem deficiência e atua na área, às vezes eu falo que a gente é meio xereta da área. Quem vai mudar de verdade somos nós, claro, enquanto educadores, enquanto pessoas que se preocupam com esse tema. Mas, primeiro de tudo, é ouvi-los, né? E colocá-los aí como os principais da história. Porque por tanto tempo eles ficaram afastados e hoje eles precisam mais do que ser ouvidos, né? Eles precisam estar aí atuantes como qualquer outra pessoa.